sejam fiéis à lei das leis, à Constituição Federal, a Constituição que Ulisses Guimarães apontou como cidadã. É uma Constituição cidadã ou não é? O inquérito poderia ser arquivado, já que fere um artigo bem claro na Constituição? Ministro, qual deveria ser o rito, então, correto? Como é que o senhor analisa essa divergência? É na primeira turma ou no plenário do... O senhor acredita que o Supremo está exposto hoje, muito mais exposto? E como preservar a segurança dos ministros sem que se ultrapasse, então, as regras constitucionais? Está claro na Constituição, né, o sigilo da fonte, que prevê o trabalho, o exercício da profissão, né, como jornalista. Nesse caso, em que a Polícia Federal aponta uma suspeita de compra de matérias sobre o Flávio Dino para defender a operação, a atuação da operação da Polícia Federal, mesmo com essa prática que não condiz com o jornalismo profissional, né, a Polícia Federal ainda faz uma investigação, venho ressaltando isso não faz prática do bom jornalismo. Mesmo com essa prática, o inquérito poderia ser arquivado, já que fere um artigo bem claro na Constituição? Olha, eu rotulei esse inquérito que está tramitando há 7 anos, né? O inquérito da mentira, né? Como o inquérito do fim do mundo. E volto a repetir, nós não podemos potencializar o objetivo a ser alcançado maltratando a lei das leis, a Constituição Federal. Não há como flexibilizar-se direito fundamental. E a preservação da fonte é um direito fundamental dos jornalistas. Uhum. Ministro, o ministro Alexandre de Moraes disse que o sigilo da fonte não pode ser instrumento de impunidade criminal. Como é que o senhor avalia essa afirmação? Mas eu penso que se está chegando à conclusão de que ele vem forçando um pouco a mão. Marcela? Ministro, qual deveria ser o rito, então, correto, né, para este caso? Considerando que até há um questionamento se é um jornalista de fato, se é um blogueiro, mas enfim, se há algum tipo de perseguição ou algum tipo de reportagem incorreta em relação a um ministro do Supremo e esse ministro se sente perseguido, se sente monitorado, no rito normal, o que deveria ser feito? Onde esse caso deveria tramitar e quais seriam os crimes imputados a esse jornalista? Olha, na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, nós não temos aí base constitucional para concluir pela competência excepcionalíssima do Supremo. Qual é o cargo que se visa proteger? É possível concluir pela competência do Supremo considerada a vítima? A resposta é desenganadamente negativa. A competência do Supremo para o processo crime visa preservar o cargo ocupado. E eu creio que o cargo do ministro Flávio Dino jamais esteve em jogo. Agora, ministro, esse assunto, alguns ministros defendem que deveria, até o próprio ministro Edson Fachin disse que deveria ser analisado pelo plenário. Já o ministro Alexandre de Moraes fala que não, que o assunto é na primeira turma. Como é que o senhor analisa essa divergência? É na primeira turma ou no plenário, ou na primeira instância? Que época vivenciamos? Vou repetir. Estive 31 anos, dos meus 41 anos como juiz na bancada no Supremo e jamais julgamos qualquer questão criminal, processo crime, na turma, era sempre no plenário. O Supremo considerado colegiado maior, com as 11 cadeiras ocupadas, seria competente Supremo, mas volto a repetir, não vislumbro no caso concreto a competência excepcional do Supremo, mas aí, paciência. Como não se tem um órgão acima dele para corrigir as respectivas decisões, fica o dito pelo não dito. Marcela? Ministro, o senhor é crítico, né, ao Supremo Tribunal Federal e tem a propriedade de falar, porque o senhor esteve por muito tempo lá. O senhor é a favor de algum tipo de reforma do Judiciário? O que o senhor acha que poderia ser feito, então, para mitigar essas críticas em relação à Suprema Corte? Não, nós não teremos no Brasil dias melhores com novas emendas constitucionais, com novas leis. O que nós precisamos é que aqueles que hoje personificam o Supremo compreendam a envergadura da cadeira ocupada e sejam fiéis à lei das leis, à Constituição Federal, a Constituição que Ulisses Guimarães apontou como cidadã. É uma Constituição cidadã ou não é? Ministro, as últimas ações, determinações de alguns ministros, não todos do Supremo Tribunal Federal, apenas alguns ministros, o senhor acredita que expõe
a imagem do Supremo Tribunal Federal diante da sociedade. Eu gostaria de ouvi-lo, que hoje o senhor circula muito bem pelo país. E qual a percepção que o senhor tem da sociedade, diferentemente do momento naquele momento no qual o senhor estava no Supremo Tribunal Federal, que é um outro momento em que os ministros até evitam uma certa exposição de acordo com o julgamento de algumas ações no Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que o Supremo está exposto hoje, muito mais exposto? Vou repetir o que sempre disse. Todos que estão lá estão de passagem. A instituição, como a última trincheira da cidadania, ela é perene. E aí eu, por exemplo, que tinha um espírito irrequieto na bancada e divergia com sinceridade, acertando ou errando, já que a justiça é obra do homem, eu nunca fui hostilizado. Eu frequento o público em geral, vou ao mercado, vou às farmácias e só ouço reclamações quanto ao Supremo, as pessoas dizendo que eu estou fazendo muita falta. Saí em 2021, em julho de 2021, estou no meus 8.0, portanto, eu saí com o sentimento de dever cumprido, nunca fui hostilizado. Agora os colegas perderam a cidadania, não conseguem frequentar um local público, a não ser com um batalhão de seguranças. Isso é ser integrante do Supremo? A meu ver, não. Marcela? Mas, ministro, essa necessidade também de reforçar a segurança também é muito em decorrente dos ataques que o Supremo recebeu nos últimos tempos também, né? Durante ali as investigações da trama golpista, foi encontrado um plano que incluía o assassinato do presidente Lula, do Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Então, qual que é a equação ideal neste momento entre evitar esses ataques ao Supremo, que podem colocar em risco também a vida desses ministros, e como preservar a segurança dos ministros sem que se ultrapasse, então, as regras constitucionais? Eu aprendi desde os primeiros dias na Nacional Direito que não se pune cogitação. Ou seja, é preciso que haja atos preparatórios, atos concretos, para se chegar à possibilidade de se cogitar aí de tentativa da prática delituosa. Agora se está aí vivenciando perda de parâmetros. E eu não sei aonde nós vamos chegar. Eu espero que não se chegue ao fechamento do Brasil para a balança. Ministro, o senhor acredita que um código de conduta poderia resolver esse momento delicado lá no Supremo Tribunal Federal? Necessidade não haveria de um código de conduta se todos compreendessem a envergadura do cargo ocupado. Mas já disse que se lá estivesse, votaria a favor do código de conduta. Agora, será que vão aprovar um código de conduta? Mas mais importante do que o aspecto formal é a realidade. Vários parlamentares no Congresso Nacional falam numa possibilidade de abertura de investigação e até de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, nessa possibilidade a partir de 2027. É uma cogitação. Alguns ministros já se posicionaram sobre essa possibilidade no futuro em relação a alguns ministros do Supremo, inclusive o ministro Gilmar Mendes, dizendo que não seria uma conduta legal por parte do Senado Federal. Como é que o senhor avalia essa possibilidade e o senhor acredita que pode chegar a esse ponto? O que nos vem da Constituição? Que o emparedamento de integrante do Supremo cabe ao Senado da República. Mas eu não imagino que um componente do Supremo seja emparedado. Mas, às vezes, a situação tem que chegar ao extremo para se ter dias melhores nessa sofrida república, que é a República Brasileira. Marcela? O que eu digo é que não gostaria de estar na pele de alguns integrantes do Supremo, a começar pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Que ele compreenda a situação. Agora, sobre os penduricalhos, eu nunca tive no Supremo juiz convocado. Por quê? Porque contava com 11 assessores e jamais fui locutor de assessor. Mas se tem a esdrúxula situação de descobrir um santo para cobrir outro, tirasse juiz do que eu aponto como pedreiro da magistratura, que é a primeira instância, para atuar como auxiliar de integrantes do Supremo. Indago, agora com a admissibilidade da gratificação por tempo de serviço, esses juízes convocados estão recebendo mais do que os próprios ministros do Supremo para auxiliá-los? Veja que o sistema não fecha. Marcela, peço perdão por interrompê-la. Por favor. Não, é que ele
o ministro deu a entender que seria favorável, então, a um processo de impeachment contra algum dos atuais membros do Supremo, é isso? Não, eu disse, perdão, eu disse que não passa pela minha cabeça emparedamento de integrantes do Supremo, não passa. Mas não sei como estão as coisas, como há essa perda maior de parâmetros, tudo é possível. Mas não sou favorável ao emparedamento de integrantes do Supremo. Será muito ruim em termos de nacionalidade. Agora, ministro, sobre a questão do inquérito lá do INSS, né, a gente vem acompanhando que agora, recentemente, o ministro André Mendonça, que relatou do caso lá no STF, ele se reuniu com o ministro da Justiça para poder falar sobre a atuação de uma ala da Polícia Federal. Nos bastidores, nós apuramos que, no entendimento de aliados do ministro André Mendonça, há uma dificuldade por parte de uma ala da Polícia Federal para poder deixar avançar o assunto INSS, a investigação. Uma ala, portanto, da Polícia Federal. É tanto que a própria Polícia Federal já acionou a AGU para poder dizer que o que o ministro André Mendonça quer, isso em resumo, é uma certa interferência à instituição, à Polícia Federal. Aí eu me refiro, para colocar no contexto. O ministro André Mendonça quer que qualquer qualquer delegado que seja retirado, removido de um grupo de investigação, essa modificação seja comunicada ao ministro antes, por parte da Polícia Federal. Como é que o senhor analisa esse cenário que, ao meu ver, é um cenário muito delicado de um ministro da Suprema Corte conversando com o ministro da Justiça sobre a atuação de uma ala da Polícia Federal que trata de uma investigação sobre o INSS que envolve ali o filho do presidente da República? Olha, eu presto minhas homenagens à Polícia Federal e me orgulho de tê-la no Brasil. E não posso imaginar que haja distorção por qualquer órgão dessa polícia importantíssima no Brasil. Agora, a polícia é órgão auxiliar do judiciário. Quem preside o inquérito, quem comanda o processo crime é o Supremo, é o relator ao qual seja distribuído o inquérito ou o processo crime. Nós precisamos fumar o cachimbo da paz e não chegar à maledicência, principalmente para queimar esse segmento importantíssimo que é a Polícia Federal. Marcela? Ministro, um possível próximo embate entre a política e o Supremo envolve, considerando, claro, possibilidades, uma eventual eleição de Flávio Bolsonaro e uma tentativa de conceder um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor entende que, considerando a condenação por tentativa de golpe de Estado, cabe, juridicamente falando, um indulto ou não? Ou, nesse caso, há algum tipo de trava que a medida não seria possível? Voltamos ao ponto inicial. Onde a competência do Supremo para julgar ex-presidente da República? Onde foi julgado o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 13ª Vara Criminal de Curitiba? Alguma coisa está errada. E aí o conserto é meio difícil. Agora, repito, Machado de Assis. É muito interessante ver-se o chicote, mas quando se tem o cabo à mão.